Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para a gente falar do Timão que não consegue manter uma regularidade, é impressionante, perde para o Botafogo, o Campeonato Brasileiro vai mal, entra na zona do rebaixamento e a gente precisa falar sobre isso e sobre muitas, não apenas da derrota do Corinthians para o Botafogo em casa, com o gol do Júnior Santos, mas também preciso falar que eu já estava para falar sobre isso, da dificuldade que o Corinthians tem de manter uma regularidade. Faz alguns bons jogos e a coisa não acontece na sequência. É o grande problema do Corinthians, do Antônio Oliveira. Eu não vou mudar aqui o que eu falei sobre o Antônio, sobre o que eu entendo que o Corinthians precisa de um técnico de processos, que a reformulação ela tem reflexos, você sente ela, é perceptível, porque o Corinthians mudou 12, 13 jogadores. Gente, saiu o Cássio, saiu agora o Paulinho, saiu muita gente grande, e isso sem contar no ano passado, no final do ano passado. E chegaram novos jogadores, alguns muito bons, outros com dificuldade de adaptação, outros que estão se formando líderes do clube, mas que não têm uma experiência de Corinthians, então demora tempo, não só do clube, da cidade, da pressão que é vestir essa camisa, e também de você precisar ter que dar resultado, porque eles têm uma fatura do cartão de crédito que não é deles. Estou fazendo uma analogia aqui, que vem de anos anteriores. O último título que o Corinthians tem é 2019, um paulista. Então, toda essa sequência, com um bastidor político fervendo, com grandes complicações nos bastidores, gera uma necessidade, uma pressão muito maior para quem está dentro de campo. E a coisa não está acontecendo, isso é fato. Mas na Sul-Americana, até pelo nível que o Corinthians enfrenta, parece que o time dá conta do recado. Eu até falei sobre isso, que bom que está sendo assim. O Corinthians ali tem a chance de elevar a confiança, encaixa o seu jogo, consegue... porque o grande complicador seria se o Corinthians não tivesse essa facilidade na Sul-Americana. Porque o Atlético Paranaense, por exemplo, pegou um grupo muito fácil na Sul-Americana, atropelou no começo, depois se complicou, não classificou direto, vai ter que encarar os playoffs. O Inter vai ter que fazer uma epopeia, mas o Inter também está com desconto aí da questão das enchentes lá, então tem uma situação mais complicada para ser resolvida. O fato o Corinthians na Sul-Americana faz aquilo que tem que fazer. Na Copa do Brasil, a gente ainda precisa ver até onde vai avançar. Mas em mata-mata, você consegue montar uma equipe, uma estrutura tática ali e consegue o teu objetivo. Beleza, a coisa acontece. No brasileiro é mais difícil e o nível do brasileiro está muito elevado. Antigamente você tinha 2, 3 equipes aí candidatas ao título, talvez um pouco mais, né? Porque o campeonato sempre foi competitivo. Mas, cara, hoje tem equipes mais periféricas, eu vou colocar dessa forma, que até ontem não tinham alto investimento e que hoje, irmão, o Botafogo é uma situação. Os caras quase foram campeões no ano passado. E o Botafogo há muitos anos, time que beliscava a Série B o tempo inteiro e não tinha esse poder orçamentário, esse poder financeiro. E aí isso vale para Fortaleza, para Bahia, para equipe, o Atlético Paranaense que eu citei, Red Bull Bragantino, equipes que viraram SAFs, se organizaram, investiram. Então assim, cara, o Brasileirão tem um nível absurdamente alto. E o Corinthians não consegue. Fez um grande jogo no Brasileiro, um grande jogo contra o Fluminense. Aquele 3-0, assim, que o Corinthians não deixou o Fluminense, o grande Fluminense, tocar na bola, que é também uma boa equipe, que também enfrentou muitas oscilações nos últimos anos, depois da saída da Unimed, até se reerguer no passado. E hoje sim, hoje tem um time considerável, mas tem aquele Fernando Diniz, né, que é 8 ou 80, né, é genial ou genioso, né, porque ou ele entrega contra o Juventude ou ele ganha uma Libertadores sobre o Boca, esse é o Fernando Diniz, né. E aí tomou 3-0 do Corinthians. O Corinthians jogou bem também contra o Fortaleza, o Antônio falou sobre isso esses dias, eu concordo, foi um grande jogo, o João Ricardo estava numa estrela iluminada aquele dia, e o jogo terminou 0-0. E são 2 empates, além desse, o empate com o Galo na estreia, que eu até cansei de falar aqui que, cara, tudo bem, o Galo vai disputar o título, o Corinthians ficou com 1 a mais no segundo tempo, mas não conseguiu fazer um gol no Galo, tudo bem, beleza. O Bahia empatou com o Galo, segurou o Galo no Mineirão, na Arena MRV, melhor dizendo, 1-1, e o Bahia já tá lá no G4, então assim, é o vice-líder, inclusive. Está fazendo campanha, mas segurou o Galo. Então, o Corinthians, a gente tem que chegar à conclusão de que não disputa a mesma coisa que essa turma. Será que o torcedor vai entender isso? Você que está aí, você vai entender isso, que é um ano de reformulação, que o Antônio precisa ter tempo, que os jogadores precisam ter tempo, que precisa contratar mais agora no meio do ano e aí ver como é que vai ficar até o final do ano, podendo beliscar uma Sul-Americana, quem sabe, ir bem numa Copa do Brasil e ficar ali meio de tabela do brasileiro para que no ano que vem as coisas aconteçam. O torcedor vai ter essa paciência? Dificilmente, mas essa é a realidade.
Salve, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações do Corinthians. E vamos iniciar falando dessa derrota do Timão para o Botafogo no sábado por 1-0. Botafogo que tem um time aí bastante acertadinho, um time bem ajustado pelo técnico Arthur Jorge, que chegou e está fazendo um trabalho magnífico. Corinthians que não havia ainda perdido para o Botafogo na Neoquímica Arena. Era 8 vitórias do Corinthians, 2 empates. Agora a primeira vitória do Botafogo. O que eu analisei no jogo, o que eu vi, que o Corinthians falta muito poder ofensivo. Na Sul-Americana tá jogando até que bem, mas no Brasileirão tá precisando um pouco mais, jogar com mais vontade. Até porque a Sul-Americana não pode ser um parâmetro do Brasileirão, porque tem time lá com qualidade extremamente fraca. Por exemplo, Racing do Uruguai. Não pode comparar um Racing do Uruguai com um time como o Botafogo, que é bem ajustado, bem treinado, tá jogando. Hoje não é à toa que é aí o terceiro lugar no Brasileirão, porque o primeiro lugar é o Flamengo, né? E o segundo é o Bahia e o terceiro o Botafogo. Corinthians falta muito poder ofensivo, porque está passando por uma reformulação, começou no início do ano, e até hoje o Corinthians fez algumas contratações que deram certo, outras não. Mas eu sinceramente achei que o Antônio Oliveira acertou na escalação do time, mas o meio campo do Corinthians, para mim, nesse jogo contra o Botafogo, não funcionou. Apesar do Antônio Oliveira ter escalado certo, porque o meio de campo do Corinthians tem que ser mesmo Ranieri, Bruno Bidon e Garro. Porém, eles não funcionaram e houve alguns erros individuais, principalmente da defesa. Você vê que o gol do Botafogo já estava amadurecendo, fazia um bom tempo. Teve algumas oportunidades no primeiro tempo, mas acabou saindo no segundo tempo com cruzamento e o Júnior Santos entrou passando por trás da defesa e tocando na saída do goleiro Carlos Miguel. Então o Corinthians precisa abrir o olho, o Corinthians precisa subir um pouco o sarrafo no Brasileirão, porque hoje se encontra no 17º lugar e é aí o primeiro aí na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Botafogo tem um time muito bem ajustado por esse técnico que é Arthur Jorge, uma grande contratação, porque depois que chegou o Botafogo é 8, e tem um ataque extremamente qualificado que é com Luiz Henrique, Savarino, Tiquinho, Júnior Santos, que acabou marcando o gol. Então o Corinthians precisa tomar muito cuidado, porque em 7 jogos, apenas 5 pontos. É muito preocupante, porque você jogar Copa é diferente de você jogar um campeonato de pontos corridos. O Corinthians jogando na Sul-Americana tá bem, mas como eu já falei pra vocês, a qualidade dos times não são iguais a dos times do Brasileirão. Já na Copa do Brasil, o Corinthians até hoje pegou time aí de qualidade técnica inferior. Então a gente precisa ver um pouco mais. E tô trazendo para vocês aqui os números da partida. Então o Corinthians teve aí posse de bola 53% contra 47% do Botafogo. Finalizações, Corinthians teve 16 contra 9 do Botafogo. Tu pode ver que até agora o Corinthians está na frente do Botafogo no números da partida. Vocês perceberam? Finalizações, certa. Corinthians 7, Botafogo 2. Aí grande chance, Corinthians 1, Botafogo 3. Ações na área do rival, Corinthians 24, Botafogo 14. Aí vem desarme, Corinthians 16, Botafogo 20. Isso, vocês estão vendo com os números mostrou que o Corinthians foi melhor que o Botafogo. E foi, não foi. Porque o Corinthians finalizou mais, porém não foi mais perigoso. O Corinthians teve mais posse de bola, mas não foi mais perigoso. Porque o Botafogo tem um time qualificado e muitas vezes o Botafogo deixa a bola com o adversário para pegar de surpresa quando sair em velocidade. Porque o ataque do Botafogo é muito rápido. O Luiz Henrique corre muito. Tiquinho é muito rápido. Júnior Santos é muito rápido. Então muitas vezes é uma estratégia do Botafogo deixar a bola com o time adversário para sair jogando em velocidade e pegar a defesa desguarnecida. Assim como pegou no gol do Júnior Santos.
um cruzamento e a chegada por trás da defesa do Júnior Santos, batida de chapa de pé na saída do goleiro Carlos Miguel. Então o Corinthians precisa urgentemente melhorar. E na Sul-Americana tá bem, tem que tentar ganhar essa Sul-Americana, que não vai ser fácil, mas precisa tentar ganhar essa Americana, porque assim vai ter uma vaga ano que vem na Libertadores, aí tem a oportunidade de jogar a Recopa, né? Vai ganhar um título continental e vai acabar trazendo dinheiro pro clube. Então o Corinthians precisa melhorar no Brasileirão e tomar cuidado com essas competições que é Copa. Por exemplo, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, né? E no Brasileirão melhorar. O Corinthians precisa de reforçar muito, porque foram feitas algumas contratações pontuais, boa. Por exemplo, o Ranieri. Mas algumas contratações que o Corinthians fez, não sabe o porquê fez, que até hoje não tá jogando nada. Outro jogador, ninguém fala o que tá acontecendo, que é o Diego Palacios, estreou no Corinthians, que é o lateral esquerdo, estreou no Corinthians, se machucou, ninguém fala o que tá acontecendo, porque o jogador não se recupera, né? Não foi nada grave demais, se houve um erro médico, se o jogador não tá se empenhando para voltar a jogar, se o jogador não fez ou não tá fazendo a recuperação de forma correta. Então o Corinthians precisa de muitas explicações, porque no Brasileirão tá muito mal das pernas e o risco de cair, ele é eminente. O risco de cair é eminente, porque esse Campeonato Brasileiro, cada dia que passa, ele sobe mais o nível. Antigamente nós poderíamos falar aí de 3, 4 times que estavam aí cotado para ser campeão brasileiro. Hoje, com a SAF entrando no futebol, muitos times subiram muito a qualidade técnica. Por exemplo, Bahia é vice-líder no Brasileirão. Aí veio o Fortaleza também, que está muito bem. Então alguns times que viraram SAF, que os empresários compraram, eles conseguiram colocar grandes jogadores. Então o Brasileirão está muito difícil. Ou o Corinthians sobe o nível do Brasileirão, joga, senão vai ser rebaixado nesse ano 2024. Ano passado beirou aí a zona de rebaixamento o tempo todo, mas conseguiu no final do Brasileirão 2023, aí com grandes milagres do goleiro Cássio, se salvar. Esse ano nós não temos Cássio, e esse ano o nosso time é pior que o time do ano passado. Então o Corinthians precisa tomar muito cuidado, porque não adianta ganhar uma Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileirão. Tem a possibilidade de ganhar? Então ganhe. Mas pelo menos faça um campeonato para não ser rebaixado e não andar o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Se o Corinthians conseguir ganhar a Sul-Americana e fazer um bom campeonato brasileiro, mostra que o Corinthians, cada dia que passa, começa a melhorar o nível para ano que vem sonhar ganhar um título aí de maior expressão, por exemplo, o Brasileirão, que é um título aí mais difícil, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. E aí, fiel, o que vocês acharam desse jogo do Corinthians contra o Botafogo? Houve falha individuais de jogador do Corinthians? Qual foi a leitura que vocês fizeram desse jogo? E eu, sinceramente, na minha modesta opinião, acho que o Corinthians falta muito poder ofensivo no ataque e falta muito qualidade técnica no elenco. Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa sua inscrição, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês vão receber tudo de primeira mão. Não esquece aí de, quando fazer a inscrição no canal, ativar o sininho, porque vocês vão receber aí com exclusividade. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.